reunião ordinária da nossa 17ª legislatura aberta, agradecendo a presença dos colegas e hoje o plenário está vazio, né? Antes de começar os trabalhos, eu gostaria de fazer uma homenagem aqui ao Dia das Mães, né? Dia domingo passado agora, e gostaria de pedir a teus colegas para ficar de pé. E nós temos aqui, né, duas mães e uma área 3, né? Para receber uma simples homenagem da Câmara. Isso aí nós já contribuímos. Isso aí nós já mandamos descontar no salário. Mas cadê a salva de palmas para as mães? Não, porque eu estou virando a filmadora. Para comemorar, é verdade, você falou boa ideia. Estava esperando você chegar, vai. Estava esperando você chegar, vai. Eu ia fazer, mas depois a barreira do Eu gostaria de passar para a secretária a ata da reunião anterior para fazer a leitura. Ata da 41ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Rubi. Sessão única. Aos 28 dias do mês de abril de 2015, realizou-se na sala das reuniões da Câmara Municipal de Rubi a 41ª reunião ordinária dos vereadores, sob a presidência do vereador Valdeci Ferraz Souto. A mesma marcada para as 8 horas, teve início às 18 horas e 13 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Delvi Alves de Souza, Hélio Raimundo da Silva, Ivone Rodrigues Coelho, Heleneuza Jardim Fernandes da Silva, Jonathan Oliveira Rodrigues, João Valci Ferreira de Freitas, Joelino da Silva e Vilmar Ferreira Damasceno. Estando todos os vereadores presentes, o presidente abriu a reunião saudando a todos e pedindo a Deus que iluminasse os trabalhos desta casa. Em seguida, pediu à secretária que fizesse a leitura da ata da reunião anterior e, após ter sido lida no momento de discussão, o vereador Delvi Alves fez uma breve observação na fala da vereadora Ivone Coelho, onde havia dito que os vereadores desta casa não tomarão posse dos cargos que lhes foram confiados. Em relação a isso, o vereador declarou-se atuante não só nas reuniões ordinárias, mas no dia a dia dos trabalhos desta casa, e disse fazer cobranças na presença e ausência do prefeito. Respondendo, a vereadora Ivone Coelho disse que quando citou os vereadores é porque se dirigiu a mais de um vereador, pois, segundo ela, a casa são 9 vereadores, e para o prefeito atender às indicações de forma satisfatória, seriam necessários, no mínimo, 5 vereadores. Ainda no assunto, a vereadora Heleneuza Jardim disse ser vereadora de primeiro mandato, disse morar dentro do município de Rubi e estar presente dia a dia e acompanhar de perto os trabalhos do Legislativo, procurando atender do que for possível à comunidade. Novamente respondendo a vereadora Ivone Coelho, disse que quando citou vereadores do primeiro mandato, é porque muitos fazem inúmeras promessas e quando se torna eleito, o assunto é esquecido. Após essa discussão, a ata foi aprovada e assinada por todos os vereadores presentes. Foram apresentadas as seguintes indicações. Indicação número 7 de 2015, de autoria da vereadora Ivone Coelho, que indicou ao senhor prefeito a necessidade de manilhamento na saída de Itapiú, perto da ponte de Antônio de Branco. Indicação número 8 de 2015, de autoria da vereadora Ivone Coelho, que indicou ao senhor prefeito a necessidade da construção da ponte que dá acesso ao distrito de Itapiú. Passando a palavra à vereadora Ivone Coelho, com relação ao manilhamento, disse ser uma situação complicada e que em épocas de chuva atrapalha o tráfego de ônibus escolar e outros veículos. E que, segundo a vereadora, é um problema fácil de ser resolvido pela prefeitura. Enquanto a ponte que dá acesso ao distrito de Itapiú
relembrou que há 3 anos pediu ao prefeito para ver a situação da ponte, que já se encontrava em péssimas condições, e nada foi feito. Falou dos acidentes que ocorreram na ponte, citando um óbito, e terminou sua fala relembrando a queda da ponte e citando a importância e a necessidade da mesma. Discutindo as indicações, o vereador Delvi Alves disse que a vereadora Ivone Coelho cobra demais dos vereadores e do prefeito, só em dias de reuniões ordinárias, e fez um pedido à vereadora para que a mesma permaneça alguns dias no município, para fazer cobranças ao executivo em reuniões exclusivas. O vereador disse ainda que a vereadora não está atuando muito nas reuniões de cobrança com o prefeito, pois, segundo ele, se for só para esperar o prefeito se dirigir à Câmara, não vai adiantar. Voltando ao assunto da ponte de Itapiú, o presidente informou a todos que a empresa que ficará responsável pela obra já foi ao distrito e que o executivo irá realizar a obra por recursos próprios e que a empresa havia garantido que com 90 dias decorridos do início da obra, a ponte seria entregue. Indicação número 9/2015, de autoria do vereador Hélio Raimundo, que indicou ao senhor prefeito a necessidade de melhorias nas estradas que ligam Vento Frio, a Lagoinha e Vento Frio à comunidade de Trovões. Passando a palavra ao vereador Hélio Raimundo da Silva, disse que as indicações eram simplesmente para o prefeito arrumar as estradas citadas e aproveitou para parabenizar o prefeito pelas ações feitas e abordou que de 0 a 10 daria 8 para a administração atual. Indicação número 10/2015, de autoria da vereadora Ivone Coelho, que indicou ao senhor prefeito a necessidade de iluminação e limpeza de rua do bairro Rio do distrito de Itapiú, da limpeza da rua Beira Rio do distrito de Itapiú. Indicação número 11/2015, de autoria da vereadora Ivone Coelho, que indicou ao senhor prefeito a necessidade urgente de arrumar as estradas que ligam Itapiú a Catajaras até a divisa de Palmópolis. Passando a palavra à vereadora em questão, falou da necessidade de cada indicação e dos problemas e transtornos que são causados à comunidade. Em vista das cobranças feitas, o vereador Vilmar Ferreira Damasceno solicitou ao presidente que marcasse uma reunião com o prefeito e os 2 secretários de obras municipais, juntamente com os patrulheiros e também com a presença de todos os vereadores, para que as cobranças fossem debatidas e até resolvidas. O vereador João Valci Ferreira de Freitas disse que está havendo um descaso muito grande por parte do Executivo em relação aos trabalhos do Legislativo. Foram apresentados também os seguintes requerimentos. Requerimento número 2/2015, da autoria da vereadora Ivone Coelho, que requereu, junto ao Executivo Municipal, um relatório detalhado sobre o processo licitatório do transporte escolar, constando os carros que ganharam a licitação, os proprietários de cada veículo, documentação dos veículos, motoristas e seus contratos. Requerimento número 3/2015, da autoria da vereadora Ivone Coelho, que requereu, junto à presidência desta casa, a relação patrimonial da Câmara Municipal de Urubi e a prestação de contas com detalhamento de gastos com o veículo da mesma. Em seguida, foi lido o ofício encaminhado para o Executivo de autoria da vereadora Ivone Coelho, onde a vereadora pede providências ao prefeito quanto à situação da ponte de Itapiú. Dando continuidade, o presidente apresentou a todos o projeto de lei, que é número 8/2014, que dispõe sobre a aprovação da fixação dos vencimentos mensais do Procurador Jurídico Municipal, cargo previsto na Lei número 2009, estrutura administrativa do município de Urubi, Minas Gerais, e da outras providências, para análise e, se possível, votação. Segundo, foi feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que optou pela aprovação do mesmo, e colocado o projeto supracitado em votação, o vereador João Valci de Freitas pediu vista ao projeto e solicitou ao presidente que marcasse uma reunião com o prefeito para esclarecer e discutir o assunto. Dando continuidade, foram lidos 2 ofícios encaminhados ao Executivo,
que informaram aos vereadores a construção dos redutores de velocidades no município e que já estão sendo confeccionadas as placas de sinalização de trânsito em Almenara solicitados em muitas indicações. Foi lido também o ofício dos estudantes do curso técnico de enfermagem ministrado em Palmópolis, pedindo melhorias nas estradas. Fez-se também a leitura do ofício do senhor Manuel Gonçalves da Silva, pediu espaço para pronunciamento em reunião. O espaço foi concedido e este veio falar sobre um esgoto a céu aberto na rua Belmiro Batista e que passa perto de sua residência, onde pediu providências, pois, como disse, o próprio pode afetar a sua saúde. O presidente disse que iria conversar com o prefeito para tentar amenizar a situação até a conclusão da obra. O vereador Delvi Alves disse que para garantir uma solução é só com a ET funcionando e que tem que cobrar do executivo para que execute, pois segundo ele é o mínimo. O vereador Vilmar Damasceno resumiu a trajetória do problema da ET, demonstrando que a Câmara fez a sua parte e que agora cabe à Justiça. Finalizando o assunto, foi discutido entre os vereadores que se mostraram favoráveis e dispostos a tentar solucionar o problema. Não tendo mais nada a tratar, o presidente deu a reunião por encerrada, agradecendo a presença de todos. Eu, Heleneuza Jardim Fernandes da Silva, primeira secretária desta casa, lavrei a presente ata, que após vir discutida, se aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. Salvo das reuniões da Câmara Municipal de Cumbuco, 28 de abril de 2015. A ata está em regime de discussão. A ata está em regime de aprovação. Quem for favorável, permanece sentado, se não, levanta o frente. Aprovado por unanimidade. Antes de passar para frente aqui, eu gostaria de lembrar vocês aqui sobre o esgoto de Nel. Eu até fui atrás para a gente resolver, mas até o secretário de obra até me convenceu, entendeu? Uma situação que para entrar lá na manga do rapaz precisaria de uma autorização do proprietário. Para não acontecer igual aconteceu aqui, que invadiu no sentido, né? Falou que invadiu a propriedade, depois foi para a justiça, a prefeitura ficou de indenizar. E nesse período eu não consegui localizar Jacques, né, que é o proprietário lá da terra, para mim pegar com ele uma autorização por escrito, porque até Renan Picanha falou que ele autoriza, né, mas falou de boca, né? Então esse passo aí está dependendo só de eu encontrar com ele e pegar a autorização por escrita para a máquina ir lá e resolver o problema do esgoto. E sobre a ponte, a documentação já foi publicada, a licitação está marcada para dia 22, agora de maio, né? Então, oi? Não, combinado, mas tem a obra, tem que licitar. Ó. Hã? Não, ó, fez, ó. Só precisa de prazo também. Você para abrir a licitação, você não abre hoje para amanhã. Você tem que ter a parte burocrática. Não, sim, mas foi combinado lá já com o cara essa situação. O mês de maio vai fazer os trâmites legais, né? A burocracia que tem para fazer, para legalizar o pagamento. E a partir daí, tiver formalizado, o prefeito assina a ordem de serviço e a 1º de junho já começa a fabricar a ponte. Entendeu? Então a combinação foi essa. Então até dia 22 a ponte está licitada. Né? E sobre a ET aqui também, está tendo um impasse também, porque aí depende só mais da energia. Né? Também já abriu a licitação para dia 18, né? Da empresa que vem para a energia da ET. Né? Só que isso aí também vai demorar um pouco, porque a própria empresa, acho que pede 90 dias, né? Depois de 90 dias para concluir a obra. Né? São os 3 assuntos que foi citado aí. Eu estou passando a informação para vocês.
Com a palavra, vereador Gilmar. Boa noite, senhores vereadores e demais pessoas aqui presentes. Como eu escutei hoje na FM, e não foi mandado nem repassado nada para nós sobre a iluminação pública, já está funcionando. Já o pessoal teve ali, entendeu? Já trocou algumas lâmpadas, mas não deu conta de fazer a demanda, porque foi muitos dias, né? Desde janeiro, que vem mexendo com isso aí, a demanda estava grande. Mas hoje mesmo eu vi Alexandre ligando para o cara para ele retornar imediato para ver se conclui 100%. Aí no caso foi a Angelos? Não, é a empresa, como é que chama, gente? Você bateu aquele 0800 que eu deixei? Não é de Almenara, não. Não, eu acho que é de Valadares. E outra coisa, como é que ficou aquele consórcio, aquela coisa? Não, ficou em 6 municípios, né? O consórcio ficou em 6 municípios, né? Almenara que tinha desistido? Né? Não, acho que a prefeita voltou atrás. É porque teve vereadores, o Alvélio estava ausente e o Alvélio do município. Quando eu vi Cumbi, Jaci, Almenara, Felisburgo, Juaína e parece que Rio do Prado. E Jordânia Bandeira. Não, aí já é outro, entendeu? Aí já criaram outra empresa, né? Outro consórcio para outra empresa. Dando sequência aqui, eu gostaria de passar para a nossa secretária uma indicação número 12/2015, indicação número 13/2015, da autoria do vereador João Valci Ferreira de Freitas. Excelentíssimo senhor Valdeci Ferraz Souto, presidente da Câmara Municipal de Rubi, o vereador João Valci, pertencente ao Partido Trabalhista Nacional, com assento nesta Casa Legislativa, vem a presença de Vossa Excelência, depois de ouvir o plenário na forma regimental, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de iluminação e conservação do matadouro do distrito de Itapiru. Justificativa: o matadouro supracitado não tem iluminação e os abates de gado são feitos à luz de velas e se encontram em péssimo estado quanto à limpeza no local. No aguardo seu deferimento, Rubi, 11 de maio de 2015. Indicação número 13 de 2015. Excelentíssimo senhor Valdeci Ferraz Souto, presidente da Câmara Municipal de Rubi. O vereador João Valci, pertencente ao Partido Trabalhista Nacional, com assento nesta Casa Legislativa, vem a presença de Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de um carro fixo no distrito de Itapiru para a coleta de lixo. No aguardo seu deferimento, Rubi, 11 de maio de 2015. Vamos falar, vereador. Nossa. Eu quero cumprimentar os colegas e colegas vereadores e dizer aos senhores que pediram apoio. E a situação é essa, e vocês estão vendo a minha indicação. O matador não tem energia, não tem luz, é iluminado, é abatido o gado em luz de velas, de querosene lá. E é isso aí que está aí na indicação. E o prefeito, senhor presidente, que ele com mais cuidado, porque não custa, não é tão caro a energia para o matador, né? Coloca um padrãozinho ali, botar a lâmpada lá. E a questão do carro, de transportar o lixo, não é que Itapiru está super cheio de lixo, não, está sempre bem coletado lixo. Mas um carro fixo lá fica melhor, né? Podia nem falar isso aqui, não vou falar, mas serve para prestar um favor, né? Esse carro lá. Então é isso. Nessa história do carro, eu acho que é por conta que é o caminhão mesmo que está fazendo a coleta lá 2 vezes por semana. Eu acho até por conta do local lá, entendeu? Do meio ambiente. Né? Então, como a estrutura aí já está
nessa situação da coleta seletiva, já estava fazendo esse início aí eles estão mandando o próprio caminhão próprio ir lá coletar o lixo 2 vezes por semana. É o caminhão, o demolila, pega o lixo e esmaga ele, no caso, né? Aí eles ficam fazendo a transporte. O próprio caminhão daqui faz a coleta aqui, próprio, e está aí lá 2 vezes por semana. É o que eu falei, a questão que está entulhado de lixo não está. Está ali, pelo contrário, está limpinho, está pego. Mas o que eu pedi era, cara, eles estão sentindo muita falta no carro, tem aquele tratorzinho lá, né? E faz um favor com a areia ali, com a coisinha, né? Então, algumas pessoas me questionaram esse caso lá, então vou tentar para ver. Não, nós estamos pedindo a limpeza, não, eu acabei de questionar aqui, tudo está muito bem cuidado. Mas se tivesse um carro fixo lá para transportar, seria melhor, né? Mas foi bem explicado, José. Muito obrigado pela explicação. A indicação está em regime de discussão. As indicações estão em regime de aprovação. Quem for falar, permanecer sentado, que não, levando isso. Aprovado por unanimidade. Gostaria também de passar aqui a mão ao nosso secretário a indicação número 14/2015. Autoria da vereadora Ivone Coelho. Excelentíssimo senhor Valdeci Ferraz Filho, presidente da Câmara Municipal de Cupu. A vereadora Ivone Rodrigues Coelho, pertencente ao DEM, com assento nesta Casa Legislativa, vem à presença de Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário da forma regimental, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade urgente de implantação de uma rede de saneamento básico na rua 29 de julho, no distrito de Itaquiru. Justificativa. A rua citada se encontra com um esgoto a céu aberto. A mesma fica a 18 metros do posto de saúde local, em frente a muitas residências, comprometendo a saúde e o bem-estar da população. No aguardo seu deferimento, UBI 11 de maio de 2015. A palavra vereadora Ivone. Queria cumprimentar os colegas vereadores. É o seguinte, essa indicação aí. Lá fica a 18 metros, né? Da unidade básica de saúde. Inclusive, é uma situação que eu já levei ao conhecimento do executivo no mandato passado. Fiz indicação, fotografei, anexei as fotos, você entendeu? Que é um caso assim, está na rua principal, todo mundo que passa lá vê. Assim, o esgoto está caindo aqui é a casa do senhor. Tem criança, uma coisa assim horrorosa. Na época até indiquei ao prefeito e pedi que pelo menos colocasse umas 2 manilhas para que tire, igual o caso do seu Manel lá, pelo menos para tirar da porta da casa das pessoas. Poderia, lá 2 manilhas, eu acho que já, você entendeu? Não resolve 100% do problema, mas pelo menos tira lá da porta da casa do senhor, porque aquelas pessoas ali para alimentar pela misericórdia. Então, uma situação já mostrada, você entendeu? Vou novamente, gostaria de contar aí com o apoio dos colegas vereadores. A manilha lá é aquela 0100? Ah, mas eu não sei te falar sobre manilha, não. Eu já fui lá e tudo, mas tratando de espaço, eu não É a 0100. você entendeu? Uma situação crítica mesmo. E está a 18 metros, segundo eu vi o nosso coordenador, que a 18 metros da unidade básica. Dedê Janilo ali, né? Aquele manilhamento que tem ali já é o esgoto. Veio até ali, olha, chegou, passou direto, atravessou a rua. Pois é, que eu estou falando, aquele manilhamento que tem ali já é o esgoto ali? Ali não é só o manilhamento de água, não? Não. Então, atravessou, ó, aqui lá, né? Atravessou e chegou aqui, parou e jogou. É porque lá tem uma manilha grossa, eu pensei que era só água de chuva. Não, é esgoto. Então, eu gostaria de contar com os vereadores. Essa ali todos os lados você desce ali naquela manilha, naquele problema. Tem outra também ali de Alpina, naquela rua. Também a manilha, daqui a manilha só chega até aqui, até chegar no rio, o esgoto passa. Se já fiz explicação aqui, não tem.
Mas assim, é uma situação que a gente não pode deixar, tem que continuar buscando, tem que continuar pedindo, enquanto a gente 20 resolve o seu problema. vai ter que continuar. Aí o que deixa a gente triste é isso, entendeu? Que você vai lá, mostra, fotografa, uma coisa tão fácil de ser resolvida, você entendeu? E você Mas busca às vezes não precisa então da manilha 06. Ali precisa então canalizar ele mais em cima no cano próprio. Não, eu falo no cano próprio, entendeu? O esgoto. Pois é, o esgoto. Basta a água que vem da serra, passa ali. Sim, mas a água não tem mau cheiro, não tem nada. Se você deixar lá só uma linha lá dentro pela água e separar o esgoto da manilha, resolve o problema. Então, não sei o que vai fazer, eu sei que lá precisa ser resolvido o É problema. a Copa não, cara. Aí- Manda isso, não é? É, porque diz que já estava incluído, né? É uma questão realmente, cadê a compra nova? Todo a água, Copa Nova. Mas muita coisa que ficou escrita aí que a compra nova ia fazer, igual por exemplo, ia ter um banheiro sanitário em todas as casas, ia fazer, entendeu? Nada disso aconteceu porque... é verdade que essa parte, a verdade é que o governo liberou. Estava bonitinho, tudo no papel. E eles já entregaram a obra? Já não? Já? Já? Assim, eu não vou te falar 100% não, porque eu ia ter lá hoje, eu até fiz um convite a Jaimin, pedi ele, entendeu? Se ele poderia ir lá comigo, porque eu estou querendo até soltar alguma coisa sobre a Copa lá, mas sem ir levar a Jaimin lá para fazer uma análise da água, para ver se está 100% mesmo, né? Porque às vezes está o tratamento, está tratando, a água está boa, entendeu? Mas lá não faz uma análise. Até pedi Jaimin para a gente ir lá, você poderia ir lá ou eu coletar água para trazer aqui. Ele falou, não, eu vou lá com você. Então essa semana eu devo marcar para dar com ele lá, entendeu? Para ver essa situação. E qual que é a visita do funcionário que vai dar para o tratamento? Fica lá ou vai? Não, Toda o pessoal acho que fica lá. Entendeu? Obrigada. A indicação está em regime de discussão. Vai ficar pronto. A indicação está em regime de aprovação. Quem for favorável, permanece sentado, quem não, levanta no expresso. Aprovado por... Seguindo aqui, eu gostaria de passar também a indicação número 15, barra 2015. E a indicação número 16, barra 2015, de autoria da vereadora Helenilza Jardim. Excelentíssimo senhor Valdeci Ferraz Souto, presidente da Câmara Municipal de Rubim. A vereadora Helenilza Jardim Fernandes da Silva, pertencente ao PSL, com assento nesta Casa Legislativa, vem à presença de Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário na forma regimental, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de iluminação na Praça Quinto Ruas e a poda de árvores da mesma. No aguardo seu deferimento, Rubim, 11 de maio de 2015. Indicação número 16. Excelentíssimo senhor Valdeci Ferraz Souto, presidente da Câmara Municipal. A vereadora Helenilza Jardim Fernandes da Silva, pertencente ao PSL, com assento nesta Casa Legislativa, vem à presença de Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário na forma regimental, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de colocação de uma academia ao ar livre na Praça Quinto Ruas. No aguardo seu deferimento, Rubim, 11 de maio de 2015. Com a palavra, vereadora Helenilza. Gostaria de cumprimentar caros colegas e dizer a vocês que eu já fui cobrado essas duas indicações. A Praça Quinto Ruas é uma praça, né, quase a primeira praça de Rubim, é uma praça que realmente está isolada. Os moradores, a maioria são idosos, né, igual vocês sabem, a maioria talvez tenha familiares lá. E o seguinte, o escuro está muito escuro. Como as árvores cresceram demais, as lâmpadas ficam mais apagadas. A iluminação precisa ver. Então, quando muitas vezes a lâmpada está acesa, você vai lá e troca a lâmpada, mas as árvores estão tão grandes que acaba com a iluminação. A iluminação da rua, ali perto de Zé Cândido, às vezes tem a lâmpada lá, está acesa no poste lá. Mas a árvore tampa toda a iluminação da rua, fica só iluminando aquele meio ali. Então, tampa a iluminação. Então, eu gostaria de pedir, né, aos caros colegas vereadores, né, nessa ajuda para a aprovação dessas duas indicações, e dizer a vocês assim, a academia, por exemplo, lá a maioria são idosos, necessitam de um lugar calmo, necessitam de uma academia ali. Então, muitos, né,
faz muita ginástica ali, anda ali perto da praça, mas escuta demais. Vocês podem chegar lá agora e vocês verem como está a situação. Inclusive tem uma árvore perto de Bana, ali em frente à casa de Cleusa, que, por exemplo, a árvore cresceu, ultrapassa a lâmpada. Então a lâmpada está acesa, mas a casa vizinha está no escuro, não precisa ver como que está, porque não adianta trocar as lâmpadas também se não podar as árvores. Eu acho que tem que mudar essas lâmpadas, mas também tem que começar também a analisar as árvores também, porque as árvores muito altas estão atrapalhando. A indicação está em regime de discussão. A indicação está em regime de aprovação. Quem for favorável permanece sentado, quem não levanta não pé. Aprovado pelo plenário. Eu gostaria de, nesse momento, passar a palavra ao vereador João Valci, onde ele pediu vista no projeto número 8/2014. Pois é, eu não tinha conhecimento que um projeto, a situação que era, quem não ia ser beneficiado, pedir vista. E queria ter conhecimento de que o executivo, qual é o interesse que tinha de dar esse reajuste. Então nós tínhamos que ter, no caso, tinha que ter uma explicação por parte dele. E no dia, eu tinha que ter perguntado ao líder do governo, que às vezes eu podia ter uma resposta e faria, se me desculpe, pedir vista e depois era para pedir uma reunião com ele, não foi possível, ele viajou, mas ele me chamou no gabinete, nós sentamos conversando, ele mostrou a situação. Aí eu pedi, por não parecer verbal, pedi o projeto de volta e autorizo o presidente colocar o projeto em votação. Ele me disse que foi muito bem lembrado e até me agradeceu de ter pedido vista, porque naquela hora se encontrava o assessor jurídico lá na Câmara, na Prefeitura, desculpa, e estava até meio agasturado, meio aborrecido comigo, porque ele passou para lá, para ele me conhece mais, passou para lá e para cá e me deu satisfação. Eu acho que foi por conta de vista, né? Ele falava que eu também tinha puxado as orelhas dele, e Evandro me garantiu que. Aí quando eu conversei com o prefeito, eu disse para ele, as causas perdidas, eu até citei o caso da ET, que nós tivemos lá, a Câmara teve lá em Almenara, e que ele deixou nós com as paredes lá. Naquele dia foi um dia fácil de resolver o problema e foi resolvido por falha dele, porque a advogada do fazendeiro lá, ela deixou até 50 mil, eu falei para ela, e que hoje ficou caro, por culpa dele, porque se ele tivesse insistido junto com nós ali, tinha negociado. Não assim, presidente? Aí ele me agradeceu e falou que estava em nossas mãos. Eu não tenho nada contra, eu só quero saber de você se é do seu interesse. Eu já chamei a atenção dele, que até eu e a Alessandra me disse nessas palavras. Eu e a Alessandra ia até dispensar ele, mas ele nos prometeu que vai atuar. Por isso, estou autorizando a voltar ao projeto. Se for possível, voltar, né, senhor presidente? O valor dele era quanto antes? Aliás, hoje é quanto? Eu acho que é 3.500 para 1.000. 3.500. E foi ajustado, está no centro da 5.000. Agora, alguém chegou a olhar esse reajuste dentro das normas legais? Que aí está acima da inflação, está acima. Eu acho que. Não está, porque aí questão de cima de 3.500 é o quê? Não dá uns 34%. Dá não. A assessoria nossa aqui da Câmara teve um parecer, está dentro do. Porque realmente 3.500 é pouco, mas também tem que ver o seguinte, se está dentro. Não, eu te falo o seguinte, o salário para a doutora Helene de 5.000, entendeu? Da forma que ele está agindo, entendeu? Eu acho que está. É muito. Entendeu? Só que o seguinte, o salário para o procurador, para atender o município de 5.000, eu não acho caro. Mas não tem ele aí, Entendeu? E tem a doutora Helene
Sim, mas eu falo assim, não é que aqui você não está voltando um salário para a doutora Lena, você está voltando um salário para o procurador do município. Aqui não tem carta marcada. Né? Então, porque a demanda, eu vejo o seguinte, a demanda hoje do município com assessoria jurídica, uma assessoria boa, nenhuma, entendeu? Pega por mesmo. Ao senhor presidente. Você mexe com documento, Luizinho, e sempre que você mexe com essas situações, você nem sabe como é que é. Né? E principalmente hoje, né, que o município, só um pouquinho, o município tem muita demanda. Hoje a pessoa vai aqui na Secretaria de Saúde, o secretário nega um remédio, ele vai para o Ministério Público, você precisa responder, você precisa de tudo, você entendeu? Então hoje, agora a forma que ele estava agindo, né, o próprio prefeito, o próprio Alexandre, né, tem transparecido, né, insatisfeito, né, com a situação. Né? Agora, sobre o salário do procurador, eu não acho que o salário está exagerado. Né? O prefeito lá, Evandro, na hora dele disse, Alexandre está ali, se for por querer dele, mandava ele embora agora. Dispensava ele agora, mandava ele embora. Agora dispensava ele agora. Nós vamos segurar ele lá, que ele prometeu daqui a pouco, aí ele estava lá aguardando, vinha lá dentro. E vai atuar. A palavra do vereador Delvi. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, nosso assistente assíduo. Como foi dito aí, o vencimento de um assistente não está alto. Agora, a Câmara devia cobrar do prefeito e do secretário administrativo a atuação desse assistente pelo seguinte, porque pelos casos que ele vem aí, atuando aí, ele está ultrapassando a morosidade da justiça. Tem casos dele aí que já está embranquecendo os cabelos e ele não resolve. E ele também não dá assistência não. Então, se o secretário está insatisfeito, o prefeito está insatisfeito, como foi dito, nós não votamos um vencimento para fulano. Nós votamos para um funcionário. Então, cabe à Câmara cobrar do prefeito as falhas dele, porque mesmo ele não prestando serviço para a Câmara, ele presta para o município que refere aqui, ó. Quando atrasa um serviço aí, a população cobra da Câmara algum serviço que depende dele, e nós cobramos do prefeito. Se ele não está atuando, cabe nós cobrar do prefeito a exoneração dele. Sobre o vencimento, com certeza não está alto. Para quem atua, para ele sim, que não atua. E além de não atuar, as causas que ele tem perdido. Será que todas as causas foram erradas ou a atuação dele que é ruim? Obrigado. A palavra é vereador Gilmar. Inclusive é o seguinte, essa ED aí, pelo amor de Deus, dos anos que está isso aí, é culpa de doutora Helena. Justamente. Porque é o seguinte, depois que nós entramos, fizemos reunião com o Moacir, com Terezinha, com a Helena, e filho do Moacir, o filho do Moacir esteve comigo mais uns dois vereadores lá no escritório, conversamos, e aqui tomou um rumo. Mas veja bem, que rumo é esse que foi aceito R$100 mil num hectare de terra? Isso não existe, não. Quer dizer, é porque o dinheiro é do município, não existe mesmo ter esse problema que estava na justiça, mas, sinceramente, eu discordo também do valor desse. Até porque a situação chegou num ponto que está gravando tanto o município, você entendeu? Porque até Evandro queria até recorrer. Só que, se Evandro recorrer isso aí, mais um ano, você entendeu? Ou mais, entendeu? Então ia ficar essa demanda. Como fez a valoração a primeira, você entendeu? Terezinha recorreu. Chegou até que, igual o João Valci falou, onde a gente chegou lá e buscou um acordo amigável, entendeu? Para não demorar tanto. Aí com a situação, até uma falha de doutora Helena, entendeu? A situação chegou para vir outro perito. Outro perito veio aí e fez a avaliação.
Inclusive, no dia eu levei vocês, eu até não pude. Delvin estava também, entendeu? O perito fez os 100 milhões. E eu até falei com o Evandro, o trem que começa errado termina errado. Se você for colocar para recorrer aí, essa obra não termina. E quem está prejudicado? O povo. Né? Então, se já fez besteira, fala o sacrifício, paga isso aí. Inclusive, foi combinar 5 parcelas de 20 mil para começar a pagar em janeiro. Né? Em janeiro, a prefeitura depositou os 20 mil, dia 10 de janeiro, foi a primeira parcela. Né? Só que a juíza, no acordo, quando homologou o acordo, a juíza para pagar em precatória. Quando foi puxar para começar a pagar, para receber, tinha uma precatória vencida do mandato anterior, na época de Cláudio. Entendeu? Então você não pode pular a sequência. Entendeu? Aí teve uma demora doida de Helena, entendeu? Para achar de quem era essa precatória, que era do cara lá de Confortona, que foi atrás, que ajeitou, pagou. Esses poucos dias mesmo que eu comprei de Alexandre, entendeu? O dinheiro daquele leilão que fez dos carros era para pagar isso aí, para inteirar para pagar isso, porque a prefeitura já tinha depositado 20 mil, a prefeitura já tinha depositado R$4.800, entendeu? E eu vi Alexandre falar que estava com mais 50 mil, que não ia esperar nem o prazo, queria era resolver o problema, para depois quanto? Hã? Parece que era 9 mil e pouco. Bom presidente. Aí então, o seguinte, ele estava até, porque precisa do advogado, para agilizar essas coisas, porque o procurador está na justiça, só o advogado tem um acesso para resolver. Né? Então o dinheiro estava pronto, eu acho que agora que resolveu, né? Porque agora mesmo que já vai licitar a energia, né? Já publicou para licitar a energia, porque o equipamento que tem para concluir a obra depende da energia. Sem energia não conclui, entendeu? Então, nessa parte aí teve essa amolação, igual você está falando, foi mais a falha do advogado, né? Então, por isso até foi caro dele. Não é que está de caro, só que você olhando bem também, não é caro também não, porque você não está pegando um terreno só. Ali ele está com um problema dentro da terra dele, o resto do tempo. Você entendeu? Então, ele não é só por você comprar hectare de terra, é uma coisa. E se eu usar ali, porque eu te falo o seguinte, a baixa dele aí estiver toda na braquiária, dando entupimento na rede, vai ter que abrir. Voltando atrás, realmente. Você entendeu? Então eu até falei com o Evandro, moço, libera esse trem para lá, vamos resolver esse problema, você não paga isso para lá, faz o sacrifício, paga e pronto, resolve o problema. Né? Então, por isso que até chegou esse preço, você olhando bem também, não está caro, porque só essa obra aí foi quase 3 milhões de reais. Né? Agora, uns casos desses que é um problema de saúde, é uma coisa de necessidade, eu acho que o advogado, não é minha área, mas eu acho que o advogado teria uma maneira de buscar atrás de uma solução mais urgente. E eu acho que tem privilégio, né? Porque tem privilégio. É uma obra que veio recurso, tem tempo para cumprir, tem várias coisas. Eu acho que se correr atrás dos trâmites legais, desses órgãos ambientais, com certeza que tem uma solução, com certeza. Falar para a vereadora. Então, realmente, tem que haver uma cobrança maior. Esse dia mesmo eu fui lá na prefeitura, um negócio lá, e o que o pessoal mais comenta é isso, que chega tão rápido lá na prefeitura, que tem tanto caso para resolver, que ela acaba entrando, resolvendo alguma coisa que tem pendente, fica muitas coisas sem resolver. Então, ele tem que saber, ele tem que atuar mais para resolver as coisas também. Porque não adianta estar pagando aí, né, 5 mil, por exemplo, tá aí. E depois vem de uma vez, vem correndo, essas coisas, tem que ter responsabilidade também e atuar. E concretizar também. Não adianta só vir aqui e não resolver nada, não. Mas ele, é igual o vereador Delvin falou, você viu?
depende da cobrança e da atuação. Entendeu? É ele ou outro que tiver, tem que. Né? Eu gostaria de colocar o projeto em discussão. A palavra do vereador Matheus. Tá ligado, não? O técnico é lá. Boa noite aos vereadores, secretário presente, a outra presidente, a minha está presente aqui, que é muito difícil aparecer alguém da cidade de Rubi para nos prestigiar e nos ouvir falar. Rosinho, todo mundo meteu o pau no doutor aí, né? Aí o que acontece? Você acha que esse projeto deveria ir para a pauta, para ser votado, ou deveria substituir primeiro esse assessor por outro e ver qual é a atitude desse outro para depois voltarmos esse projeto? Porque todo mundo descascado, e o cara não fez nada, ele não vai sair. O João Valcinho acabou de falar aqui que dependendo de eleger, estava na rua, e não vai sair. O que vai ficar recebendo salário é o mesmo incompetente, você está entendendo? Eu acho que deveriam mudar isso aí primeiro, para depois esse projeto vir para aqui e ser votado. Muito obrigado. Eu gostaria de comentar. Ó, o negócio, eu acho o seguinte, um salário de R$ 3.500, talvez o prefeito fique até sem jeito de estar cobrando. E ele também, o valor está sendo irrisório. E nós não estamos votando, como foi dito aqui, em doutor Helena, nós estamos votando a um assessor jurídico. E através disso aí, no valor desse, outros advogados vão estar com mais interesse. Vereador, só Vamos falar, vereador. primeiro, é de competência do administrativo que o valor. Segundo, cabe agora a cobrança dos vereadores sobre o trabalho dele. E foi dito pelo vereador, com certeza vai ter mais interesse de outros assistentes. Quanto é que o UB paga X? Então tem interesse. Antes, às vezes, não teria, porque o salário era pequeno. Hoje vai ter interesse. Então, cabe nós estar olhando, porque às vezes também com esse salário ele pode atuar melhor. Não cabe só no salário, tem gasolina, tem uma bolsa, não sei o quê, tem isso, Não é verdade? não cabe só de salário entre 500, não. Não, mas para ele. 40%, é mais 40% é muito. Não, para ele ou para qualquer um. Vai ficar o cara, você é o mesmo, vai ficar aí teu resto. Não, isso aí cabe à administração. Cabe à administração se ele permanecer da forma que ele está agindo. Eu sou contra isso, eu voto aí. Vou votar lá meu voto aí. O projeto está em regime de votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem não, levanta e manifesta. Eu vou fazer diferente, né? Nossa, se eu estou contra, eu vou contra. O projeto é votado com 6 votos a favor e 1 contra. Aprovado. Gente, quando nós não temos mais nada de primeira mão, Senhor presidente, eu queria só um pouquinho. falar. Antes de encerrar a reunião. Antes de você encerrar a reunião, eu quero. Tá. Eu gostaria até de, como foi dito na ata aí, eu até tentei agendar uma reunião com o prefeito semana passada, até a semana retrasada ele não estava aqui. A semana passada que não estava era eu, entendeu? E até agendar a reunião, foi possível agendar de ontem até hoje, em cima da hora, porque não tinha como avisar os vereadores com mais antecedência. E para quinta-feira ele está viajando. Então eu estou agendando para outra semana, entendeu? A reunião com ele, com o secretário de obra e com o pedido até do operador, entendeu? E inclusive até o doutor falou que tem que ser uma coisa mais planejada, porque o menino está trabalhando na roça e tem que estar aqui no dia, né? Então, a partir da outra semana, eu vou agendar a reunião com o prefeito. Não, pois é isso, por isso mesmo que eu não agendei, para não ficar em cima da hora, para todo mundo falar assim, agendou em cima da hora, eu não tive tempo de vir.
né? Principalmente o assunto vai ser estrada. Principalmente vai ser estrada. Vamos ver se essa conversa agora, com uma pequena pessoa a mais do que tem atendido, que é o funcionário, se resolve. Porque eu mesmo estou com o carro para dar um pedaço ali, por incompetente, me resolve. Eu vou falar isso aqui no reunião. Eu pedi ele para não fazer o que fez e temor e fez. O melhor do carro ficou para trás. A palavra é do João Alcim. Eu queria fazer um convite ao presidente dessa comissão, o qual eu faço parte dela, é João Eli da Silva e Valdeci Ferraçudo, eu faço parte também, nós três somos da comissão de quem se quem vai, eu tenho essa caligracia sua. Secretário Público. Para lá fazer as visitas, as obras, que tem tanta pouca obra, para nós fazer uma visita no mulão da fazenda da Cidinha, a obra lá de José Branco, onde está construindo a ponte, lá em Bar Carlindo, com o vento frio. Mas algumas por aí, nós marcamos um dia da semana aí para fazer uma visita, para a gente ver, né? E até hoje, pela primeira vez, eu estou fazendo um convite ao presidente, e nós nunca fizemos isso, nunca fizemos uma visita, nem vamos ver. Não é fiscalizar, não, para ver como é que está o andamento, né? Se fosse possível, eu queria que eu marcasse um dia aí, a gente quiser fazer a rodada de município. Eu sei como eu vou deixar você que fica mais na fazenda, entendeu? A partir inclusive a partir de amanhã, eu queria até dar umas rodadas aí, onde até tinha um problema lá, que vamos falando lá no calçamento de Catajás, entendeu? Inclusive eu falei com o secretário de obra hoje, eu acho que o pessoal está lá no perfil, né? Consertando lá, a hora de terminar, acho que da manhã até depois, vai chegar lá. E aí eu queria dar até uma rodada aí, né? E não convidar só a comissão, como os demais vereadores, entendeu? E querer a disponibilizar, tem essa água lá no Itapiru, onde eu conversei com o Jaiminho, né? Para ele dar essa cobertura para a gente, porque se a gente vai lá e só olha a água, você olha a água aqui e você não sabe qual teor que ela está. E ele tem uma aparelhagem que pode falar, não, aqui está boa mesmo, ou precisa aumentar um pouquinho de cloro, ou precisa diminuir, ou precisa isso, entendeu? Ele é os aparelhos que pode fazer isso. E que nós vamos até a Bacete, na barragem, né, para ver também a situação se encontrar. Aqui não foi também não, né? Porque foi um trabalho. Mas é bom que vai no grupo, né? A gente começamos lá e fazer uma reunião lá no Itapiru, e eu acho que se não tiver 100% lá, mas está beirando, né? Então a gente até tem que dar uma resposta para o pessoal, né? Inclusive eu acho que também, a partir daí que licitar a ponte, o prefeito eu acho que está querendo fazer uma reunião lá no Itapiru também, para dar uma Você podia marcar hoje aqui, datas. Essa semana uma outra nós tivemos um dia, né? Não, a partir da manhã eu estou à disposição. A partir que depois, né? Que amanhã está. Tá certo. Desculpa. Vamos fazer para sexta-feira, então marca para sexta-feira. E eu venho para cá e nós já faz a. E tem sempre 2 carros, né? Quinta-feira. E depois de amanhã? Amanhã é quarta. Pois é, tem que ir para sexta-feira para lá. A gente tem que sair daqui cedo para rodar. Ligar para a galera fazer o almoço. O que eu queria Então vamos. Terça-feira da outra semana? Oi, terça-feira da outra semana? Horário. Vamos combinar um horário de saída aqui para marcar. Terça-feira da outra semana. Isso. Pode ser quarta, não? Eu tenho audiência, infelizmente não posso trabalhar. Terça-feira?
Então, quinta-feira. Quarta. Terça eu posso. Eu também não vou, não. Eu só vou se trazer as prestações de conta trimestral quando a vida falando e saber se gastou com esses trem lá, o que eu vou ver. Né? Tem uma conta no Zé Branco que eu não sei quanto está gastando esse trem, cimento vai, cimento vem. Eu não sei Mas, ó, então eu não tenho a prestação de conta, eu não quero ver. Como é que eu vou comparar o gasto com a obra? Né? Isso tem pesquisa. O que eu gostaria de pedir aqui ao senhor presidente, assim, pedir mesmo, você entendeu? Para que amanhã, por exemplo, já que você tem um poder maior, chega até o prefeito, você entendeu? E vê essa situação aí das estradas que eu trouxe hoje, porque a reunião é sexta-feira, mas eles trabalham rápido demais, viu? Começou hoje Tapiru, depois da manhã está em Catajás. E como eu disse, a estrada de Tapiru até Alinipai não tirou água de nenhum lugar. Na fazenda de Adão Antunes, toda vez que chove, fica impossibilitada a passagem de carro escolar. Porque em uma chuva que teve aí, esses tempos atrás, chuva pesada, desceu toda a terra lá de cima do morro. Então assim, depois disso, toda vez que chove, desce. Você acredita que os caras teve a capacidade, veja só, de passar a máquina lá e não abriu? Muito pelo contrário, eles fizeram assim tipo muro, que gracinha, hein? E não abriu. Agora onde que a água vai sair? O moço já estava um atoleiro lá. Se o cara está passando com a máquina, ele viu o que é um atoleiro, é lógico que ele tem que abrir do lado de baixo. Uma vergonha, não tirou água em nenhum lugar. Então, pelo amor de Deus, e como eu disse, eu não posso esperar para sexta-feira, eu queria que para sexta-feira já chegou em Catajás, porque a última vez, em um dia, eles fez de Tapiru. Não, é só, eu estou rezando e estou contando os dias aí para chegar essa reunião, que vai estar aqui o mestre de obra, os funcionários dele, porque eu acho que a parte desse não vai ter sentido, porque eles não tinham água por nada. Mas tem que tirar, gente, pelo amor de Deus, a situação. tem que ser duro. É jogar o dia fora, você entendeu? Agora, deixa eu fazer uma cobrança para todos nós aqui. Vê se na reunião que for convocada aqui, o secretário e tal, vê que todos os vereadores possam estar presentes e não rasgar seda. Não rasgar seda, que é o que mais faz aqui é rasgar seda. Fala na cara. Fala como eu falo, não estou xingando o prefeito, não estou xingando o secretário, estou cobrando. Não estou falando palavrão, não estou cobrando. Então, é só não rasgar cedo quando o prefeito chegar aí. Olha, menos por parte minha, sabe por quê? No mandato passado, vez ao qual eu era presidente dessa comissão, eu reuni as pessoas aqui, Madeira fez parte, saímos aí, fomos a máquina e a gente atrás. Uma vergonha, não foi? Andamos por todos os lados. Convoquei o senhor secretário aqui e a galera, e cheguei a perguntar para o secretário de obra se ele estava recebendo o salário dele. Ele falou que estava, porque eu falei assim, olha, quando eu vejo uma pessoa fazer um serviço porco igual você está fazendo, eu tenho impressão que você não está recebendo seu salário. E pedi que trocasse, entendeu? Porque se eu quisesse ser vereador aqui para o meu carro, eu ia ser mestre de obra, para me mostrar ele como trabalha, porque ele tem lógica. Então, a situação que você vem falando, gente, o que está faltando é os administradores tomar posse, é o prefeito saber administrar, pelo amor de Deus, e nós cobrarmos do prefeito para valer, chegar nele e apertar, porque ele tem lógica não. Como eu disse, a rede, se não quer tirar com a água com a patrol, coloca, tem um monte de cara que trabalha braçal, coloca 3, 4 para ir tirando a água. Por que não faz isso? Agora eu pergunto todo dia por que não faz e não tem uma resposta. Então eu vou apertar ele para dar por que não faz. Seriamente, lá é uma situação complicada. O presidente até comentou que vai lá para você ver. Porque eu não entendo por que não tira água. Trabalhando com uma máquina nova, uma máquina já projetada para fazer um bom trabalho. É o patroleiro que não sabe trabalhar? Ou é a administração do prefeito? É o que acontece aí? Eu quero uma explicação, você entendeu? Agora não dá para mim ficar passando uma estrada todo dia, uma vergonha. A estrada está parecendo um bagaço. Você está com a razão. Aí o dia que vem a máquina, uma vez por ano, faz um serviço porco desse, moço. É uma vergonha para, entendeu? Eu sinto envergonhada ao passar isso, entendeu? E a pessoa me pergunta por que acontece aquilo e eu não tenho como responder. Sinceramente, entendeu? E eu já estou aqui há quase 8 anos. Todo ano fazendo isso, todo ano eu tenho que pegar uma máquina e tenho que sair filmando de fora a fora essa estrada, entendeu? E tem que trazer aqui, tem que estar cobrando, gente. Pelo amor de Deus, eu estou cansando, você entendeu? Tem que fazer o quê?
Levar para onde? Procurar, você entendeu? Outra forma de resolver? Eu acho que não há necessidade, não. Porque, como eu disse, no primeiro mandato, ele sempre questionou as máquinas, que era da idade da minha avó. E agora? O que acontece? Repito novamente, o funcionário no trabalho não é concursado? Não recebe? As máquinas não é nova, não está pronta para trabalhar, gente, por que ele não tira? Ô, presidente, Pelo amor de Deus. essa reunião ela vai ser marcada por um prefeito, secretário de obras, funcionário do secretário, né, o patrulho no caso. Eu acho que deve colocar mais um funcionário, deve incluir nessa colocação, mais um funcionário que trabalha. Eu não sei quantos trabalham. Não são mais. Tem outra máquina que trabalha aí, trabalha com a ré, trabalha com a coisa, que agora mesmo vai para casa, foi aquela outra máquina. Tem que fazer o que lá? Aquela enxadeira. A carregadeira. Pois é. E, não, eu acho que os três trabalham, os três operadores das máquinas. E o secretário administrativo, né? Ele vai vir, né? Alexandre. Porque eu vejo a interligação deles, um depende do outro. Um depende do outro. Então, eu acho que tem que ser o prefeito, secretário administrativo, secretário de obras e os dois ou três funcionários trabalham nessas máquinas. Porque às vezes fala de uma que manda o outro, como já vai o outro de outra máquina. Então, somos três trabalhando na máquina. São três, eu acho, que trabalham na máquina. Somos três. Mas, na verdade, a gente não tem nada a ver, por exemplo, não tem nada a ver com o operador da máquina. Você entendeu? Não, o meu negócio é com o prefeito e o secretário de administração, porque é o secretário de administração que manda nos outros secretários. Você está com a razão. Uai, pelo amor de Deus, o que eu quero com o operador de máquina? Oi, Não resolve não, você entendeu? É o chefe que tem que estar aqui. Vereador, deixa eu falar aqui, ó. Eu estou falando isso aqui, você está certo. Mas já nós estamos diante de tudo os questionamentos. Já questionamos o prefeito quantas vezes? Então vamos ver se o defeito está no operador e ele vai falar aqui na frente, porque quem sabe que ele vai ser mandado? Quem sabe se é o médico está falando que ele fazer assim, fazer um vamos embora? Ele vai ter que ver a pele dele aqui ou ele vai dar a mão para a palmatória. Não, eu faço assim que o médico fala, vamos embora, fala um vamos embora aí. Ué, você sabe que ele é essa coisa. Porque na verdade é jogar dinheiro fora, como que eles fazem aí. Vazou e acaba amanhã, tira água. Eu acho o seguinte, como parece a anatomia aí, está na hora de convidar secretário por secretário para prestar conta trimestral de cada secretaria dessas aí. Não fica aí zum. Também, mas aí é outra Só na hora de prestar conta, porque o que rola na rua, zum, que não dá para não. Está na hora de chamar para expor na catraca. Ô, presidente, olha, onde eu quebrei o carro aí, está quebrado, todo mundo viu onde eu quebrei na sexta-feira. Na segunda-feira eu fui na secretaria, falei com ele, mandou na minha frente a máquina. Escuta bem, mandou a máquina na minha frente. Eu encontrei com a máquina, ela anda devagar, encontrei com ela antes de chegar no ponto. Eu falei, não faz assim, que vai ficar do mesmo jeito. Ah, mas isso, como eu estou colocando funcionário? Ah, mas o secretário falou que tem que fazer assim, por isso e tal, beleza. Fez. A próxima chuva está do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que estava. Olha, isso é muito que eu quero. E deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção nessa, se bem que teve a chuva, agora presta atenção nessa estrada de Rubim a Tapiru, que foi feita há 10 dias. Porque a chuva destrói, mas não é tanto não. É o serviço mal feito. Os quadradinhos da estrada tá tudo assim, ó. Desde que eu entrei, né? Porque você não sabia. Mas desde 2008, os buracos têm os mesmos. Vem cá, qual é o problema? É dó de lâmina? Por que não... Gastar pouco ou gastar muito? Por que não tira, gente? Eu não entendo, é com dó de gastar lâmina. Uma vez por ano, eu conheço município, aqui o município de Santo Antônio, eu vejo às vezes fazer a estrada 3 vezes por ano. Tem 36 comunidades, é atendido às 36. É feito para João, para Pedro, para Manel, para Joaquim, tudo assim, entendeu? Aqui, falar a verdade para você, na linha aí que eu trabalhei, prefeito nunca atendeu um gás de estrada. Daqui ali na padaria tem uma estrada, quando passam, não, depois vai fazer, não dá para fazer não, pegar a estrada direta. Faz uma vez só por ano e o serviço é porco, não trabalham, é uma vergonha. Então, para mim, vereadora, eu estou aqui há 7 anos, sinceramente, eu fico com vergonha, você entendeu? E tem que procurar, não é possível que vai vencer esse mandato aí de Evandro e não vai ter um ano que faça uma estrada que preste, pelo amor de Deus. Entendeu? Entram, muda vereadores e a situação é a mesma. Temos que agir, você entendeu? Não tem lógica não. Porque temos máquinas, você entendeu? Boa. Então não tem por que mais deixar a situação dessa não. E a culpa é como eu te disse, a culpa é do secretário de administração e do senhor prefeito. Não tem outra, você entendeu? O culpado é ele e ele mesmo.
Tem porque lá na minha casa, se eu coloquei alguém lá para trabalhar, quem vai editar o serviço lá sou eu. E no dia que eu contratei, eu falei, seu serviço é esse, entendeu? Não fez? Quem tem que resolver o problema com ela? Sou eu. E se eu não resolvo? O prefeito do Pelé, com certeza. Muito bem. Cara, esse banco prefeito doido. Gente, não tem nada mais a tratar. Eu dou a reunião por encerrada. Agora,